Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira o lockdown que vem sendo adotado por alguns prefeitos e governadores de várias regiões do país. Ao participar de uma cerimônia para o anúncio de novas medidas de apoio às Santa Casas e aos hospitais filantrópicos, ele lamentou o fechamento total como forma de combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. É na dificuldade que um governo mostra a sua força. O ano passado foi muito difícil para todos nós. Vida e emprego. Essa foi uma preocupação do nosso governo desde o início da pandemia, quando ela deu seus primeiros sinais, em fevereiro do ano passado. Executamos o maior programa social do mundo com auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em grande parte aí, aqueles que não tinham carteira de trabalho e viviam da informalidade. Eram os invisíveis, os esquecidos. Esse governo não os deixou para trás. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais 4 parcelas, que em média equivalem a R$ 250. No dia de hoje também anunciamos o diferimento de impostos para aqueles que pagam pelo Simples. Isso equivale também a um adiamento de receita para nós, para o governo, em torno de 27 bilhões de reais. É um governo mostrando a sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. Vamos lá, José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre o pronunciamento do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, ele vem falando desde o início, e quando eu digo desde o início, há um ano, né, dessa posição dele e posição do governo. E vem sofrendo críticas como se fosse um lunático, como se fosse um terraplanista, de que o lockdown não funciona. Ninguém provou que o lockdown funciona. Ninguém, absolutamente ninguém. Esse confinamento, ele deve ser feito, e isto é histórico, eu sempre digo aqui, pelos que estão naturalmente doentes, os que estão infectados por algum tipo de vírus. Isso eu estou falando de forma genérica. Sempre foi assim. Aí inventaram essa história de prender a todos. E vejamos, hoje nós já temos experiências aí de pessoas confinadas que pegam e ninguém sabe como. Ninguém sabe como. Eu tenho amigos que pegaram a Covid e ninguém sabe como. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como me encontrei com o vírus, o novo coronavírus. Eu não tenho ideia. Eu fiz tudo certinho ali, com máscaras, cuidados e tal. Pois bem, hoje o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Mauro Ribeiro, traz assim, desnuda esse debate. Quando ele diz, olha, desculpe, mas não tem ninguém, não há nenhuma comprovação no mundo inteiro de que o confinamento pode reduzir o índice de infestação da doença. Não há. E ele fala também do tratamento precoce, dizendo que lá está à disposição, presta atenção, é o Conselho Federal de Medicina. Ele tem estudos que provam que a cloroquina não vale nada, não adianta. E tem estudos que provam que a cloroquina, sim, tem resultados positivos. É por isso que o Conselho Federal optou por deixar o ato médico funcionar. E aí ele explica, se o Conselho dissesse vamos tirar a cloroquina, o médico tinha que seguir, seria obrigado. E ele diz que é acusado de ser terraplanista, de ser bolsonarista e tal, e ele dizendo que não, é pela ciência. E faz duras críticas à AMB, que é a Associação Médica Brasileira, né, que pede para que não haja o tratamento precoce. E ele dizendo exatamente isso. Eu estou aqui com
com a ciência nas mãos. O que é? Que a cloroquina, um estudo que a cloroquina, que a ivermectina funcionam, e outro que não. Então eu não vou optar, deixa, é o que eu sempre, agora é definitivo. É o médico ali que deve saber, é o médico que deve saber. Ele também acaba com essa história de que a ivermectina produz problemas de fígado e que hepatites graves e não sei o quê. Ele diz que nunca ouviu falar. Pode ser um caso ou outro, mas veja bem, se você ler a bula de qualquer remédio para dor de cabeça, uma aspirina qualquer, você vai identificar ali perigos e perigos e perigos que podem acontecer. Não está à toa na bula, não. Pode sim acontecer, é raro, mas pode acontecer. Então, esse assunto cientificamente já está, segundo o Conselho Federal de Medicina, que regula, eu estou insistindo, porque o conselho é que autoriza o médico a trabalhar. É o conselho que pune um mau médico. É o conselho que define normas de trabalho, né? Não é a associação. E o conselho está dizendo o quê? Não há comprovação de que não funciona, não há comprovação de que funciona, então o médico é que deve definir. Portanto, eu acho que o presidente tem razão em continuar. Sabe por quê? Esse confinamento está arrasando a vida do Brasil, está arrasando. É porque muita gente que escuta o presidente falar isso, isso é um terraplanista, está na beira da piscina, está pedindo comida pelo delivery, né? E esquece que as comunidades dos que não têm voz estão ali porque são os diaristas, eles só ganham no final do dia se trabalharem durante o dia. É aí que mora a diferença. A queda na economia global foi exatamente em virtude desta invenção, que não houve nada na história parecido, né, que é essa história de fazer o confinamento de saudáveis. Devo dizer que também a crise é inédita, nunca houve nada parecido, nada, absolutamente nada, e é isso que faz as pessoas ficarem com medo e com esse terror todo. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa entrevista mencionada agora pelo Zé com o presidente do Conselho Federal de Medicina, daqui a pouquinho. Antes, sua avaliação, Fiuza, sobre essas declarações que destacamos do presidente Bolsonaro. Fiuza. Nós estamos vendo, ou não estamos, a chanceler da Alemanha dizendo que foi um erro o lockdown. Eles tentam ali, né, não usar um sentido, um tom confessional, mas um ano depois, um ano de experiência mística, todo mundo para dentro de casa. Como? Quem? Onde está o vírus? Bloqueia onde o contágio? Salva quem dessa maneira? Onde está o laudo? Onde está pelo menos um levantamento? Olha, fechamos essa área aqui, né? Fechamos aqui, o município, né? Tá tudo lockdown, fechado, não sei o quê, tarará. E olha, tivemos então a correspondência na redução de casos e de óbitos. Poxa, pelo menos isso a gente esperaria. Nada. Se persiste, se insiste numa medida que desde o início pareceu uma hipótese surrealista, né? Uma hipótese que nos levou aí a um cenário de Blade Runner, né? Aquela coisa assim, mas como? A humanidade sumiu, aquelas ruas desertas, cidades fantasmas. Bom, trivial não era, normal não era. Lá foi o mundo seguindo essa lógica, porque a OMS veio com esse papo de lockdown, o Dr. Fauci veio com esse papo de lockdown, eles não podem mais conviver. Veio assim um kit, né? Um kit sobrevivência novinho em folha, e agora estão aí se arrependendo, na França também parece, né? Dizendo, olha, não, realmente não vimos, olha, desculpe. Eu acho que quem adotou esse tipo de restrição brutal e devastadora e ineficaz em termos de saúde, tem que pagar por isso. Não é assim, não. Me enganei. Bom, então tá. Então, ok, né? Aqui a gente não tem nenhuma vontade de fazer
a caça às bruxas, a patrulha covarde que está na moda. Mas a gente quer a vigência de um Estado de Direito defensável, respeitável. Se não é isso, você hoje quer ser o tiranete, quer bater na população, dizendo que está salvando vida, e amanhã você diz que você se arrependeu e está tudo bem. Não, aí você tem que se explicar. Então, eu acho que hoje, Vitor, evidentemente, nós estamos numa armadilha terrível para o presente e para o futuro, colocado esse falso dilema de forma desonesta, né? Assim, quem não é a favor do lockdown não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem respeito à vida. Isso é um crime, né? Isso é um crime intelectual, né? Isso é um crime que tem a retórica desonesta como sua arma, né? E muita gente, infelizmente, cai nisso, diz, não, mas eu não... Até aí, gente com poder, agentes econômicos, não, eu não posso propor um funcionamento responsável, eu não posso trazer aqui proposições do público ocupar as áreas livres, com responsabilidade, com distanciamento, para ir lá buscar a sua saúde. Eu não posso, porque eu vou aparecer na televisão como um assassino. É isso ou não é isso que está acontecendo? Então, para sair dessa armadilha, a gente tem que primeiro desarmar esse truque maldito, que é dizer que o lockdown, infelizmente, o quadro é grave, a situação é grave, então a única coisa que não é pecado é o lockdown, que é um pecado, né? Que é um absurdo, que está aí, estamos aí todos constatando, então as autoridades, espero que mais e mais, assim como o Conselho Federal de Medicina, com a chanceler da Alemanha, né? Espero que todos saiam desse transe, no mínimo, e voltem para a racionalidade antes que seja tarde.